Boa noite a todos. Hoje eu posso dizer que nós somos colegas, 101 mil, né? E nós trabalhamos durante 34 anos para essa categoria. E nós preparamos alguma coisa aqui, eu procurei escrever para a gente poder dar uma sequência, né? Que eu venho trazer aqui uma série de anotações desses 34 anos que a gente tem trabalhado, que é muito mais para abordar, mas despretensiosamente, não para a gente esgotar nenhum tema, trazer aqui teorias e muito mais, né? Então, para a gente ver qual é a aplicação. Mas o que eu pretendo, sim, é fazer jus à confiança que me depositaram, como que o chefe falou, Dr. Roberto, e alguns que não puderam vir aqui, tem alguns que já têm uma certa idade, e os filhos é que sucederam. Como o primeiro lá, né, Dr. Roberto? Da fotografia lá, né? Ele já trabalhou muito tempo conosco. Então, nós começamos em 1976. E daí nós tivemos oportunidade de poder trabalhar e ter a confiança já de cada um. E, como o senhor falou, a gente foi buscar, não é? Mas tudo foi buscar, foi tudo aprendizado já, né? E eu me perguntava, toda essa confiança que me deram aí, eu tenho que buscar cada vez mais, né? Porque o corretor de imóvel que tem a sua empresa, ele sempre me pediu serviço e sempre eu recebi no ato. E eu nunca sairia de um ramo desse aí. Tinha tudo. E me ensinaram, aprendi Código Civil com o corretor, lá naquele tempo, né? Então, eu pretendo que continuemos nessa parceria, porque o que a gente faz é enfrentar questões para que ela não seja problema, que é o caso da responsabilidade civil. Se a gente se anteceder, se a gente procurar evitar e fizer um serviço para uma locação, que foi o que a gente fazia, depois para toda a alienação, para a venda, nós vamos oferecer para o cliente aquilo que de melhor ele possa. Não vai haver essa preocupação de chegar até indenizar por um dano porque causou uma lesão. Então, a coisa é muito mais fácil, né? E a gente vai abrir aqui, eu vou contar alguma coisa que a gente passou, até nos bancos da escola, mas eu espero que, na reunião, a gente possa interagir e ter esse diálogo e pergunta e resposta. Vamos ver se nós conseguimos chegar, né? Porque o Manuel falou sobre o Código Civil, que o nosso é um dos mais perfeitos, embora não se respeite. Mas não é só esse, né? Tem muitos outros. Deve se dar sempre um jeito e é que a gente trabalha sem um jeitinho, né? Nós acostumamos também com os clientes que nós temos que estão até hoje, os corretores estão até hoje servindo os clientes deles. A gente sempre teve que achar a solução, né? Doutor Roberto, a gente tem que buscar porque o senhor pedia a melhor solução para o seu cliente antigo, né? Isso aqui deixa a gente cada vez mais aplicado. O nosso código atual entrou em 2003, dia 11/2. O outro, que de 16, entrou em janeiro de 17. Então, durou 86 anos. Mas a gente acha que tem país de primeiro mundo e que a gente está para trás e tal. Veja isso. O Código francês é de 1804. O espanhol é de 1889. O japonês, que está para se alterar, é de 1907. Então, a nossa legislação é boa. Todo esse tempo que ela foi sendo estudada, durou 82 anos para sair esse novo. Toda aquela discussão lá no Congresso, e vai para a Comissão de Justiça, volta, e toda aquela coisa que a gente sabe, quando entra uma lei, um código em vigor, ele já está defasado, tem artigo que precisa voltar para ser reestudado e ser o projeto aprovado. Bom, saiu esse, 2.046 artigos para que a gente possa seguir.
Mas a gente vê o que é mais importante nele. Quando eu começo a fazer uma ficha cadastral, quando os senhores têm uma locação, vão fazer uma ficha cadastral. Ela é importantíssima, para a gente saber se existe uma inadimplência, quem é que a gente vai pôr no imóvel. Então, a gente vai saber sobre, no Código Civil, maioridade e capacidade civil, estado de perigo, prescrição, fiança, empresas e sociedades, uso capião, vida em condomínio edilício, igualdade de casamento, capacidade matrimonial, sobrenome, separação judicial e divórcio, guarda de filhos, pátrio poder, regime de bens do casamento, aval de pessoa casada, alimentos, união estável, concubinato, herança e testamento. Nós não usamos tudo isso ao mesmo tempo, mas no dia a dia nós vamos precisar, tem que consultar. Isso aqui é fonte da editora ON, que a gente procurou compilar, e diz que a melhor palavra para traduzir o direito civil é a tradição. Na linguagem vulgar, ela exprime a transmissão. No conceito jurídico, propriamente, é a entrega material da coisa adquirida para transferir a propriedade. Então, se a gente for lembrar de elaborar um cadastro para fazer uma locação, nós vamos ver por que é feito o cadastro. Ele é amparado? É. O artigo 158 do Código Civil ampara, para que nós possamos saber quem é insolvente, quem está entrando lá no imóvel. Porque aí pode ser que a gente depare com alguma fraude. E nós não vamos compactuar com fraude contra o proprietário do imóvel. Ele tem confiança. E o que mais tem nesse ramo é confiança, né? É o que dura, é o que leva, né? É o patrimônio dele. Então, qual que é, vamos saber, o estado de insolvência? E tem alguns casos que é obrigatório o administrador conhecer. Por exemplo, se ele presume que tem insolvência, ele tem que verificar. Bom, é presumido por quê? O preço é vil, está lá embaixo. Tem o parentesco próximo com ele. Ele está alienando todos os bens. Ou tem relações de amizade. Às vezes tem negócios mútuos. Então, é obrigatório eu conhecer aquele que está tratando, que está contratando. Eu tenho obrigação de saber da vida dele. Eu não posso também dar uma chave para ele, porque eu vou estar respondendo. Eu sou solidário, não é? Aí começa. Pode ser que seja o começo de uma dor de cabeça. Então, o que é importante? É a gente levantar os dados dele, porque nós somos amparados pelo Código Civil, nós vamos levantar tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que vai garantir, e a responsabilidade civil pega aí. Se nós, de início, tivermos elaborado um cadastro, um conhecimento, esse contrato vai vigir, nós vamos ter quem pague o seu aluguel em dia, que é o que nós queremos todos. Aí nós fazemos o mais simples possível. Então, o que vai acontecer? Se ele não puder honrar suas obrigações, e aí nós temos aqui uma quantidade de documentos, depois a gente já passa nessa apostila e a gente dá os documentos que a gente pede e tudo mais, porque a gente tem visto muita coisa que são falhas. O melhor para a gente, porque qualquer atitude que for tomar, a gente vai lembrar o seguinte: hoje se espera que o consultor imobiliário, o corretor imobiliário, que ele conheça tudo que é legislação. Ele tem que conhecer a lei do consumidor, tem que conhecer a lei de contrato, ele tem que conhecer o Código Civil, penal, bom, tudo que é legislação. O que se dizia há um tempo atrás que o advogado era um intelectual, nós podemos até fazer uma extensão e ver que o corretor ele está se tornando um intelectual, porque ele, no dia a dia, ele vai cada vez se capacitar mais, não é?
Nós fomos, depois de um tempo de trabalhar, doutor Roberto, a gente foi estudar um pouco de contabilidade para entender o cadastro de pessoa jurídica. Vamos estudar um pouco direito, porque já estava pedindo aquilo, tinha assunto que já vinha cada vez mais complexo, né? Isso eu sabe, né, como é que é. Tem que conhecer. Temos que saber se um prédio já está no Condefate, porque tem prédio que não se pode, sendo comercial, não se pode mexer na estrutura dele, né? Alterar, né? Porque ele já foi tombado, né? E tem alguns que pedem, e nós precisamos saber mais um ponto. E quantos pontos de locação comercial que vem assim? Agora, é relevante que a gente sempre se preocupe com o artigo 186 do Código Civil, que são os atos ilícitos, para que não chegue no 927, que é a obrigação de indenizar. Então, o sistema preventivo funciona muito mais do que a gente deixar correr, e aí vai acontecer coisas que vai dar dor de cabeça mesmo. Eu tinha aqui um outro ponto, porque eu queria até ler, porque se fala muito que a obrigação é do responsável de uma área, mas quando ele abre mão e ele conversando no caso de uma locação, ele sempre trabalha com astúcia, mas ele precisa ter uma perspicácia para entender, porque ele aceitou um imóvel aqui que o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa para o proprietário. Porque, no caso de um filho dos fiadores, ele entrou numa locação comercial. E eles foram fiadores. Então, eles aceitaram que o próprio imóvel, que é considerado bem de família, servisse de garantia. Depois que eles estavam lá no tempo, aí foi terminando aquela simpatia inicial, né? Também o inquilino muda, né? Aí ele entrou com uma ação na primeira instância e não foi bem sucedido. Foram para o Superior Tribunal. Mantiveram. Por quê? Porque eles aceitaram que o bem não fosse... E, para filho, é entendido que pode ser o imóvel essa garantia. Não precisa. Isso é o entendimento da terceira turma do tribunal. Ele foi... Eu quero ver a data aqui. Na Associação dos Advogados, do dia 1 de dezembro. Então, o que eu vejo nessa situação aqui é que a gente sempre vai se utilizando de rigor. Imobiliária vai pedindo cadastro, vai pedindo documento. Por que nós pedimos renda? Por que não pode envolver mais do que 1/3 da renda, o valor do aluguel? Por que nós vamos colocar solidário? Por que no contrato assina o marido que tem outro elite? Por que entra filho? Por que pede fiador? Depois, lá na frente, entrou, está na casa. Nós temos até um exemplo de que um senhor... Tem algumas imobiliárias que indicam para a gente ir na agência fazer cadastro lá, levantar, porque ele tem tanta amizade com o proprietário e ele indica para o proprietário tratar com a gente direto. Então, existia lá um inquilino que ele entrou... Isso deve ser um caso corriqueiro. Ele fez seguro fiança. Valor de mais de 1.500, era acima de 1.500 o aluguel. Então, terminou aquele ano, ele não quis renovar. Na complacência, não entrou com ação de despejo logo em seguida. Esperar, ele vai resolver, e isso acontece toda hora, né? Então, ele não renovou, ficou no imóvel mais algum tempo, tal. Aí, para entrar, a primeira pergunta que eu fiz: o senhor não entrou, não vai entrar? Agora ele já está para sair, mas me parece que passaram 6 meses. Me parece que é 1.900 o aluguel. Então, se coloca lá uma cláusula,
está rescindido o contrato de pleno direito, caso não se contrate o seguro. Mas ele não se mexeu. Aí a imobiliária, o corretor, tem um valor enorme. Quantos que eu ouço dizer? Eu deixo na imobiliária e ele resolve meus problemas. Então, eu falo outra vez da confiança. A confiança, e eu tenho visto clientes, e eu estava lembrando aqui que eu tive uma satisfação enorme de continuar trabalhando com os mesmos. Então, a gente sabe como cada um vai agindo, não é? E a gente vai vendo o que é a confiança. Isso daí é uma riqueza tão grande. Tem cliente, tem empresário do ramo imobiliário que ele continua com os primeiros 5 clientes. Ele fala, esse é o número 1, esse 2, esse 3, o 4 e 5, né? E a satisfação que eles vão lá, conversam e tudo mais. E como esses que ele tem, muitos outros. Isso é o que é a confiança que faz tanto um que se trabalha direto, aquele proprietário, quanto aquele que é parceiro, como eu sou, de ver o quanto que a gente precisa continuar, quanto que a gente precisa dar de si, porque vale a pena. São 34 anos que a gente vê o quanto resolveu um trabalho, que a gente vê que tudo está lá dentro do código, é tudo disciplinado, a gente não pede nada, nenhum absurdo. E a gente viu aqui o seguinte, o consultor imobiliário ele tem a obrigação de incentivar que os seus empregados, parceiros de consultores imobiliários, recebam informações fundamentais que possam desenvolver o seu trabalho, para jamais provocarem riscos iminentes para si e para a empresa em que trabalhe. Então, é aquilo que nós temos visto, todos aqueles artigos que falam da corretagem de imóveis, praticamente, eu acho que poderia até mencionar aqui que ela é simples, porque tantos que estão tanto tempo no mercado, esses todos que nós conhecemos, né, sabe que aquilo é fácil. A coisa mais fácil que tem é cumprir aqueles artigos da corretagem, né? Porque ele já está envolvido, ele conseguiu atender. Então, ali vai ser difícil, porque quando a gente não vê outros trabalharem, e quando a gente começa a estar junto, tem parceria, a gente vê que não é tão difícil. A gente vê que existe muita doutrina, muita explicação sobre tudo isso aí, e que muitos se preocupam, muitos fazem treinamento, estudos, doutorados e tudo mais, e entram no ramo imobiliário. E alguns publicam livros, tal, que vê que é um assunto muito interessante, que não acaba mais, né? O Romualdo Batista dos Santos, ele é pós-graduando, e ele tem uma vasta bibliografia aqui, Orlando Gomes, Maria Helena Diniz, entre outros. Ele diz que a responsabilidade civil ela é relacionada à noção de que somos responsáveis pelos fatos decorrentes da nossa conduta. Então, a conduta é que é tudo aqui na nossa atividade. E o Silvio Rodrigues coloca que definia a responsabilidade civil como uma obrigação que pode incumbir uma pessoa de reparar o prejuízo casal da outra. Evidente, eu gostaria de falar aqui o que nós temos na apostila, que se nós formos elaborar um cadastro, muitas vezes a gente acredita que já está feito. Aqui na parte de locação, da apostila, a primeira folha, o que nós temos é que, exatamente, analisar documentos, exigir documentos mesmo dos interessados. Eu acredito que nós saibamos quais são esses documentos, mas são os documentos pessoais, domicílio, renda, porque é o início, para poder, se ele vai ter um fiador, para que ele traga documento do fiador, não é? Para que ele traga a escritura, a matrícula, porque aí é que vai
conseguir analisar se essa ficha vai ser levantada ou, se não tem condição, já tem outro interessado. Ainda mais hoje, né? Me parece que não tem tanto imóvel para ser locado, então precisa ser mais rápido, né? Eu me lembro lá do tempo que nós fazíamos os cadastros lá, né, Maria? E a gente analisava, inclusive a gente ia ver o que existia em cima do imóvel dessa escritura. Nós conversávamos com o inquilino, com o afiançado, ele não era inquilino ainda, com o fiador. E, se ele atendesse no local comercial, para preencher a nossa ficha, a gente ia na residência dele e via o que era o imóvel. A escritura, às vezes, era de terreno, então nós consultávamos se a imobiliária ia aceitar aquilo. Eu falei, não, se tiver casa em cima, eu aceito. Muito bem. Desde que não tenha documento. Mesmo que não tenha documento. Não estava averbado, mas existia a casa. E se eu dissesse, aí entra a confiança outra vez. Eles aceitavam. Então, a responsabilidade já era grande, né? Muito bem, eu dizia, olha, tem uma casa aí que é enorme, deve ter pelo menos só de quartos, 4, parece porque você vê de lateral. Então, dava uma descrição lá que eu entendia. Mas isso daqui o juiz vai entender. Veja só como que eu falei do corretor. O corretor conhece até processo civil, ele tem, aquilo é o dia a dia dele. Ele já sabe, muitas vezes ele já está atuando, ele já está trabalhando, ele não é o proprietário, ele tem outros que têm mais experiência que ele. Ele sabe o que o juiz pensou em algum caso que já houve. Falei, vai entender que isso aqui existe excesso, o imóvel tem excesso de valor, de garantia, é o que o senhor está dizendo. Então, tem que olhar isso daí também, não é? Aquele que não vale, ele está aquém, e aquele que ultrapassa também, além. É complicado isso. É complicado, mas tem que fazer um trabalho e tem que procurar dar uma atenção enorme nisso, porque antes é mais fácil. Depois, e no decorrer, a coisa fica difícil, né? Doutor Roberto. Só para dar um esclarecimento em cima do que ele está falando, é o seguinte, não existem duas coisas. Ou a pessoa dá o imóvel, caracteriza a caução, ou ele assina como fiador. Quer dizer, ou então, se a pessoa é fiador, o imóvel não pode ter vínculo na locação, porque aí caracteriza Duas fianças. Não, duas fianças não, duas garantias. Duas garantias, isso aí. São proibidas, é contravenção penal, segundo o artigo 45 da Lei do Criminal. Então, se a pessoa, se a imobiliária, só pode contratar uma garantia. Se o senhor é fiador, é fiador. Se o senhor der calção, o imóvel em calção... Aí é dupla. Não, aí o senhor está... Não, ou faz uma coisa ou faz a outra. Não dá para fazer as duas no mesmo contrato porque é ilegal. Gente, é fácil observar que quem responde é a imobiliária por esse crime contra a mesa. É contravenção. É o corretor. Exatamente. É o responsável pela imobiliária. E duas garantias caracteriza a contravenção penal. Na verdade, e muito obrigado, doutor Roberto, porque eu, colocando aqui, compilando essa ideia, a gente não pretendia falar de contrato. Não está previsto. Agora, nós tivemos aqui a intervenção do doutor Roberto, que melhor do que ele, melhor que eu até, porque esse é o dia a dia dele, contrato, e eu não faço contrato. Eu não poderia falar. O que eu poderia dizer é que nós temos que nos preocupar antes do contrato. Por quê? Nós temos que nos preocupar da fraude contra credores. Nós temos que levantar consultas. Essas consultas que a gente vai ter, tanto as que a Associação Comercial fornece, como que, além de todos esses registros, nós temos a do Serasa. Por exemplo, nós fazemos, em cada cadastro, em cada busca cadastral, pesquisas do SPC e também da Serasa. E, além dessa, Cadim Municipal, Polícia Federal, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Mas é evidente que nós fomos buscar isso tudo. Antigamente se fazia isso no órgão direto.
Era fichinha. Hoje se vai na internet. E alguns desses aqui, a gente tem que se cadastrar na Secretaria da Fazenda, a agência. Então, a gente nem faz isso no nome da pessoa jurídica, geralmente no nome da Raquel, sabe? Eu preciso tratar de fazer isso daí, porque uma hora eu posso precisar eu, né? Então, ela que faz a consulta, na maior parte das vezes, a minha esposa, ela que é a sócia. Hoje eu estou aqui conversando, ela está lá trabalhando ainda, né? E acontece que a gente consegue levantar isso. Eu consegui levantar na Polícia Federal, a gente faz o cadastro na Justiça Federal, antecedentes da Secretaria de Segurança Pública, porque nós fomos entendendo, através do dia a dia, que hoje não dá para fazer uma simples. Alguns tiram somente um, que eu acredito que é um subsídio, só Serasa, só SPC. Tem que ser um pouquinho mais completo, porque um tem uma informação, o outro não tem. Por exemplo, o trabalhista, ele tem reclamações trabalhistas que têm valores altíssimos. Eu tenho alguns casos lá, por exemplo, eu tenho de 530 mil, eu tenho outro de 330, tenho outro de 120. Então, não é? Então, quer dizer, a gente tem que procurar saber, porque o juiz tem uma situação lá muito fácil. Ele entra no Bacen online, ele já trava a conta corrente, não é? E pronto. O comerciante não tem mais acesso ao valor dele, e aí ele tem muito mais recurso lá depositado, e ele não pode dispor porque tem um valor que precisa ser resolvido. E a conta está parada, está travada. Tem um outro nome até técnico isso aí, né? A conta. Então, se a gente fizer uma análise, a gente faz. Nós fazemos isso diariamente. Como eu falei, tem alguns corretores que têm tanta amizade com os seus proprietários, e os proprietários acharam de administrarem eles próprios os imóveis. No centro da cidade, principalmente. São parentes, alguns são advogados e tal, então eles administram os imóveis próprios dos parentes. Então, eles tiram essa ficha, que é a mais completa de tudo. Ele quer saber tudo. Então, vai pedindo. Então, na medida que aceitaram, nós fomos exercitando, além desse subsídio que dá aqui, é despejo, esse tipo de ações, nós fomos para criminais. E teve uma outra coisa que a gente descobriu de imóveis, que teve uma locação comercial. Eles têm uma imobiliária própria, só dos bens próprios. O pai deixou tantos bens que eles têm aqui, tem Cotia, Vargem Grande, e se perde, e vão construir, inclusive. E eles administram os bens deles. Eles, levantando lá as certidões para fazer uma incorporação, apareceu uma execução fiscal numa certidão. Fomos descobrir que era de uma locação que eles fizeram de R$3.000 no bairro do Ipiranga, e essa locação era um restaurante. E, verificando na certidão, não se sabia, eles desconheciam. Muito bem, eu vou na procuradoria e vou ver o que é multa. Foi uma multa da postura e da calçada, o que o restaurante usava. A tabuleta, colocaram mesa por conta própria. Muito bem. Chegou a 236 mil essa multa. Veja, de uma locação de R$3.000, onde foi parar uma multa. Muito bem. Como que nós podemos resolver? Ele fala para mim. O que dá para fazer? Porque nós queremos pagar isso, porque como é que eu vou fazer um negócio maior? E o negócio é muito grande, os outros que eles administram. Muito bem. Vamos descobrir como pagar aquilo pelo PPI. E quanto é à vista? Já caía 50%. Ele estava preparado para pagar o valor integral, não é? Eu trouxe o recibo, ele pagou online e foi esperar só a baixa. E no banco já conseguiu provar aquilo e obter os recursos
para a construção, que fez a incorporação, nós que providenciamos todas as certidões lá do interior, porque é área enorme, é coisa que estava no INCRA, nós procuramos tirar o certificado, que é o CCIR, e eles levantaram o nome de todos que são os sócios lá, e eles administram os bens próprios. Muito bem, resolveu, e hoje cada incorporação é com o banco, né? Se a gente não provar para banco, não dá passo, né? Então, é o que nós temos aqui. Se a gente fizer acostumado e formos trabalhando já para o proprietário, no momento que precisarmos de um financiamento, vai estar dentro. E a gente foi se especializando com isso. É o nosso dia a dia agora. O pessoal passa via e-mail e vê, o banco pede toda essa gama aqui, essa relação de certidões. Lá vamos lá providenciar. A gente começa a fazer isso com locação, e a gente está falando de locação, depois eu gostaria de dar uma esticada lá para certidões de venda, né? Só para terminar esse assunto aqui, falar de tudo que é locação, que a gente precisa prestar muita atenção daquelas que não são residenciais. Porque existe ramo que está em ascensão e ramo que está em crise. Mas quem já vem atuando sabe disso, e não vai fazer locação assim tão fácil para uma associação, para a igreja, para hospitais e a outras entidades filantrópicas que dependem de contribuições, né? A renda deles é muito limitada, né? Então, tem reflexo de desemprego. Aí entra aquela sabedoria, aquela perspicácia do corretor, né? E conversando, ele, antes de elaborar até o cadastro, ele já sabe o que vai dar aquilo, né? É necessário o fiador ter renda para garantir o aluguel? Eu entendo, como quando eu elaboro um cadastro, não falo como corretor de imóvel, mas para elaborar o cadastro e poder oferecer uma ficha cadastral, que ele tenha renda. Porque, senão, como que... Doutor Roberto, se ele vai prestar só fiança, se ele não vai dar como calção o imóvel, se ele não tiver recursos... Não pode pagar. Como? Então, nós já vamos entrar... Ele não tem condição. O imóvel é garantia, postura do senhor. Se você deixar de receber, fatalmente vai ter que entrar com uma execução. Um negócio que vai demorar 10 anos para você receber. A intenção não é essa, a intenção é receber. Então, se a pessoa tem renda, a sua possibilidade de receber passa a ser maior do que aquele que não tem renda. Então, por isso que é indispensável, pelo menos na minha ótica, que a pessoa tenha uma renda. Porque eu me deparei com uma situação, eu fiz uma locação um tempo atrás, e, inclusive, o fiador era um juiz. Se eu estou deixando meu imóvel como garantia, para que eu vou te apresentar renda? Também está certo. Olha, A calção é diferente. Aí eu vou pegar tem 2 pontos. a renda é importante. Mas aí, se for notório que ele é juiz, você tem uma certeza que ele tem renda, né? Não é mesmo? E quer dizer que você tem 2 condições aí para, não é? Mas ele não precisa apresentar. Nesse caso não é? Eu fui fazer um cadastro com o superintendente da Receita Federal. Entro na sala dele, me atendeu maravilhosamente. Ele era fiador da mãe. Então, eu vi que ele havia apresentado a renda, ele tinha passado já, era entrevista tal, deixou lá com a imobiliária. Eu anotei tudo na ficha dele, eu falei, eu vim aqui só fazer uma visita para o senhor me confirmar que é o senhor que é o fiador, que eles levaram o documento lá. Então, é só uma confirmação. O senhor pode dar uma assinada aqui na minha ficha? Escuta, o sujeito me convidou para tomar café juntos, eu vi ele na sala do superintendente, e no momento que eu não avisei antes. Eu cheguei, e lá de baixo é que eu comuniquei se era possível e tudo mais, e ele falou, suba. Quer dizer, para mim, o que eu passei o seguinte, olha, quando eu fiz o cadastro para a imobiliária, vai devagar que o homem é muito grosso. Ele tem condições, né? Se possível, o que ele trouxe aí já é suficiente, porque eles já eram bem rigorosos. Então, aquilo que eu consegui ver,
eu passava com confiança, eles acreditavam no que eu levava, né? E eu acho aí fundamental. Aí é que faz a gente ficar muito tempo no ramo, né? Porque é falar a verdade, é levar aquilo que esclareça, né? É subsídio, né? E o bom senso, né? Para tudo, né? Olha, isso me faz lembrar, e até eu tinha essa semana conversado com um que é do ramo há mais de 30 anos também. Eu levei um cadastro, isso há mais de 20 anos que eu levei. E ele analisou, ele falou, eu vou... E tinha desabonos, protestos. Ele analisou, ele falou, eu vou reunir a família. Vai vir o pai, a mãe e os filhos. Ele fez essa reunião. Ele conversou, mostrou, viu que existia lá. Ele falou, eu lembrei desse fato, ele falou para mim, e você sabe que ele é meu amigo até hoje e ele nunca atrasou? Então, eu sou ver. Mas ele que bancou. Mas isso nós temos que deixar bem claro aqui, nós estamos falando. Quando nós fomos atuar dessa maneira, a gente não pode esquecer que nós estamos bancando. O proprietário, ele vai te exigir, porque vai ser a minha decisão de fazer o contrato, de entregar a chave para aquela pessoa. Então, quando o proprietário chegar no dia do vencimento, ele quer a prestação de conta, né? O corretor tem que ter talento. Se ele não tiver talento, exatamente. E aí vai. E aí vai. O bicho pega. A gente vai exercitando, e o dia a dia que é o importante. Doutor Borelli, o senhor vê que engraçado. Deixa eu levantar um problema para o pessoal aqui, porque é coisa que tudo que eu estou comentando com o senhor, eu conheço. O caso do contrato de locação, geralmente ele é pré-estabelecido. Sim, mas eu não coloquei ele como um ponto, como um ponto, porque antes dele nós temos tanto requisito e tanta dor de cabeça para chegar nele, que porque eu acho mais importante a gente procurar fazer o levantamento, que ele já é um ponto importante. Se eu ver a locação comercial, teve uma multa de 246 mil. E o que ocorre? Nem proprietário, nem imobiliária vai saber isso. Eu até perguntaria se alguém tem informação disso, de ter uma locação, e se ele sabe que o que fez a locação, o comerciante, se ele comunica à administradora. Esse saiu e foi descobrir porque foi necessário se levantar uma certidão de execução fiscal. Mas eu, questionando aqui, eu fui analisar o que eu deveria ir na procuradoria, e eu quero saber de tal contribuinte qual é a situação. Então, a gente pode estar vendendo um imóvel, e isso não se tira. O banco não pede, o banco é muito exigente, eu ouço isso. Mas ele não pede. Mas a gente dirigente, a gente pode cada dia mais levantar isso. E a gente se propõe, lá na Boreal, que nós temos clientes antigos. A gente junta, e o que existe lá, né, doutor Roberto, no direito? O que é para um aproveita para o outro, né? O que é bom, né? Então, a gente procura fazer isso e informar cada um que conversa conosco, é o cliente antigo, é o novo, passar essa informação. E existem outras empresas que fazem isso, que é do meu ramo, que são colegas, concorrentes e amigos até. Nós trocamos essas ideias, e o que vai acontecer é que nós vamos dar uma condição enorme para quem está fazendo uma venda, né? E é importante, é o levantamento. Mas acontece que a pressa parece que não deixa isso acontecer, não é? Eu vou fazer uma locação porque já tem 2 placas, tem 3, precisa fazer o contrato de locação, e eu acho que a gente, às vezes, de um dia para o outro, 24 horas já dá para poder levar uma informação, dá tempo. E tem valores que são irrisórios, mas eles somados, eles são grandes, tem valores maiores, né? Então, a gente faz, de uma certa forma, tudo isso aí, que é esse levantamento, e ainda falando da locação, eu digo que, no caso da locação para pessoa jurídica, que a gente, quando fizer o cadastro, quando a gente puder levantar,
procurar sempre ser uma pessoa jurídica, se ela for interessada na locação, que o fiador não sejam os sócios. Tem que ser distinto, porque o sócio ele pode ter alguma inadimplência. Muitas vezes ele até tem um imóvel, ele já tem o nome que está travado lá nos bancos de dados, ele não tem condição de cadastro e ele transfere para a pessoa jurídica o imóvel. Mas a lei permite que ele seja fiador? Ele fiador é que existe uma abertura. Alguns aceitam, mas isso não pode ser aceito, porque tem que ser distinto. Ele faz parte daquela empresa. Se ela ficar inadimplente, ele vive dela. Ele é o primeiro de saber. Ele é. E ele pode não ter outras empresas. Alguns têm, mas ele pode não ter. Então, é bom ver e, se possível, pedir um outro, né? Um outro que garanta, né? A gente vai levantar tudo isso, daqui a pouco aparece lá um... mas eu tenho um fiador, ele vem, geralmente, é fiador profissional, arruma muito rápido. As imobiliárias já estão acostumadas. Eu conversando com cada um, né, Maria? Cada um sabe, o funcionário olha, vê um documento, ele fala, esse aqui já estou desconfiado. Você tem aí? Nós temos lá, né? Nós estamos fazendo um cadastro, inclusive, dos imóveis que são apresentados, além do nome, né? Então, quando se vê o endereço, nós temos cadastrado aquele endereço, eles podem passar para outros, nós já vamos avisando. E vamos avisando, não aceite esse fiador, se tiver outro interessado, passe para o outro, aceite o cadastro daquele outro, porque isso aí só vai perder tempo. Tem outro interessado e pode ter uma condição boa para aquilo, né? Diga. Nós temos feito isso na pessoa da Raquel, sabe? Ela olha, vê. Mas eu até convido todos, quando tiver uma dúvida, tem o nosso telefone aí, de fiador, porque nós estamos fazendo... Eu fui contar, quando nós mudamos aqui para o Mirim de volta, lá do Tucuruvi, nós tínhamos 14 mil nomes. Aí nós pusemos aquilo compilado no computador, fizemos uma relação e continuamos. Então, a gente tem um pool, tanto de imobiliária como de agência. E eu gostaria que todos tivessem a liberdade para consultar fiadores quando estivessem fazendo locação, não é, Maria, que a gente faz? Para que o nome, o CPF, o RG e o endereço do imóvel, nós vamos estar registrando. Existe outra agência que vai estar fazendo uma locação, ele está me perguntando, às vezes em seguida. E eu já vou ter. E vai fortalecer tanto. E eu já vou ligar de retorno, vou dizer, olha, entrou esse nome. O SPC passa batido muitas vezes isso. E nós temos conseguido que retorne alguns que têm imobiliária, que trabalharam conosco já há 30 anos, que deixaram de trabalhar com os bancos de dados, com a associação comercial, com o Serasa, para que a gente que faça, sabe? E, inclusive, não é o tema, mas, inclusive, com o seguro-fiança, eles estão preferindo não trabalhar. E tem muitos que aceitam o depósito, tem muitos que aceitam o fiador, e ele leva, não fica sem garantia, a vigência do contrato de 30 meses, o outro tem que renovar no primeiro ano, né? Então, aí é que muita coisa a gente tem que observar, né? Então, essa do fiador profissional é reforçado, viu? Se a Rô quiser ligar lá para a gente, lá, quando tiver dúvida, quem dos senhores também, é muito bom, porque nós vamos estar compilando e vamos fortalecer o cadastro, né? Será que não seria fácil, na questão da certidão atualizada, a verdade, para que fins aquela certidão atualizada na questão de fiador? No registro de imóveis. Vai tirar uma outra certidão e falar assim, bom, já tirou uma 3 dias atrás, para que outra?
Isso daí é muito interessante. Mas quem paga? Porque é uma verbação que o registro de imóveis traz à conta. A imobiliária, ela não pode estar com cada taxa, com cada serviço, ela tem que ter um fundo para isso especial. Já com o proprietário não é liberado. Então, quer dizer, seria interessante. Ela está aceitando uma modalidade, né, doutor Roberto? E quem que vai fazer o pagamento daquele serviço? É quase que impraticável. Mas é o valor da locação, né, Vicky? Dependendo do valor que a gente tem que levantar até esse caso da multa, tem que ver tudo. Mas o valor da locação é que vai. Porque você vai ganhar uma comissão lá de um valor de 400, 500 reais, vai pagar, quer dizer, está pagando para trabalhar, quer dizer, não é isso, né? Nós continuamos a perseguir o lucro nas atividades, né? É o intuito, né? Senão a gente não fica aberto, né? Eu tenho em cima disso que os juízes estão pegando pesado e tenho contato lá com alguns advogados e uma advogada lá no Fórum Trabalhista comentando comigo, ela disse que pagou o aluguel de onde ela, porque ela tem imóvel no interior, pagou o aluguel e não foi repassado para o proprietário. Foi para o fórum o nome dela, ela estava alienando o imóvel em Atibaia e não conseguiu. Já teve um dano aí, né? Teve uma lesão. Então, ela não conseguiu fazer o valor que ela precisava e ela, conversando comigo, pediu, o senhor poderia trabalhar para mim nisso e tal? Eu falei, bem, agora nessa época não, mas a senhora pode primeiro ir ao Clece. A senhora é de Santana? Não, sou da Moca. Tal. Então, a senhora tem lá na Zona Leste. E é o primeiro passo. E ela falou, não, porque eu vou mover a ação, a imobiliária já vai colocar barba de molho, né? É obrigado, porque ela tem a conduta a seguir. Há um tempo atrás, teve uma... Aqui só vão ver na apostila, que eu escrevi o que é uma certidão. Aí está toda a explicação. Por quê? Teve uma empresa que ele fazia uma ficha cadastral dizendo certidão geral, forense, cartório de protestos, Justiça Federal. Eu só quis mencionar isso porque, só para lembrar, cuidado, que isso não existe. Só quem pode fornecer uma certidão é o órgão público, qualquer órgão público. É só para a gente fazer lembrança, e eu tenho cópia dessa empresa aí que fez isso, e ele foi tirar, porque nós tiramos uma autorização, primeiro era da Polícia Científica, hoje é do Registro Diverso. O governo dá para quem trabalha com o nome alheio. E nós precisamos, todo ano, renovar um cadastro lá. E ele aparecia lá. E, então, nós tínhamos uma associação, e aí é que foi a coisa. É para prestar atenção, isso daí, se algumas empresas vierem com esse intuito, não existe isso. Agora, a gente pode passar diretamente, então, para quando que for alienar ou para venda. Nós temos uma gama de certidões, e nós temos lá no nosso site, lá embaixo, que pode ser consultado, e todo tipo de certidão para alienação, para venda, é colocado ali. E nós estamos sempre atualizando. O primeiro passo para uma venda, eu lembro que tem que ser a matrícula do imóvel, né? Lá dá todos os subsídios, né? Para que se dê os passos necessários com quem a gente está tratando, com quem está tratando realmente é o proprietário, né? Qual é o estado civil, e ela tem que ser recente. Para a empresa, a gente tem uma condição aqui de levantar diferente daquilo que se faz de pessoa física, porque mesmo até quando se compra um veículo no nome de uma pessoa jurídica, você tem que tirar a certidão até do INSS, né? E é bom verificar. Imóvel, muito mais, né?
a certidão na Caixa do Fundo de Garantia, a trabalhista, o INSS, a Receita Federal. Então, lidar com imóvel de empresa, a gente tira um pouco mais de certidão. E de pessoa física, quase preocupante aí, é saber se ela não é interditada, né? Se ela não é tutelada ou curatelada. Porque, senão, já é nulo tudo. Aí não chega nem no contrato. Então, nós temos isso daqui tudo elencado, e nós temos também lá no site para qualquer consulta. Eu acredito que, assim, rápidas pinceladas, o que consta aqui a gente já disse. Mas, até atendendo aqui uma pergunta, e eu acho que pode ser colocada, é uma conclusão que vai mostrar exatamente tudo isso que a gente conseguiu aqui se preocupar. Diz que ninguém pode responder por atos a que não tenha dado causa. A doutrina da nossa pátria diz que não será obrigado a reparar o dano se comprovar haver adotado todas as medidas legais idôneas para evitá-lo. Isso está na 20ª edição do Direito Civil da editora Saraiva. É o volume 4 de São Paulo, do ano de 2003. O jurista Silvio Rodrigues diz: o texto legal é justificadamente tímido, pois a responsabilidade só emergirá se o risco criado for grande e não houver o agente causador do dano tomado as medidas tecnicamente adequadas para preveni-lo. Então, encurtando, o que vai ter como prova é o nexo causal, por que houve. Isso é o mais difícil todo na legislação. O que aconteceu, qual foi a conduta. Qual é o caso? Existe caso que é fortuito. Muito bem. A gente, tomando as precauções, tanto para a locação como para a venda, a alienação de imóveis, a gente tem prova disso. Quer dizer que o melhor passo foi dado. Não vai chegar na indenização, porque ninguém está pretendendo indenizar ninguém, prefere trabalhar bem e da melhor maneira. E eu lembro que, como o doutor foi embora lá, ele disse que o advogado é um intelectual. E eu estou aprendendo que o Viana falava na entrega das carteiras que existia uma imigração de outras profissões para corretagem de imóveis. Não é? Engenheiros. Ele deu o quadro de quantos entraram, né? Eu, lembrando disso, digo que, além já de serem acostumados à leitura, o corretor é obrigado a conhecer tantos códigos que é o intelectual. Ele, sozinho, por si, ele vai ser procurado, ele que vai clarear a ideia de todos os investimentos que são feitos. Hoje, o investimento em imóvel, quando se fala da economia crescer, já se fala em imóvel, já se fala em incorporação, já se fala em construir, né? Diz que é o que mais movimenta tudo que é indústria, é prego, é madeira, é tudo que vai numa construção. Quer dizer, é muito emprego. E a gente vê que é por aí. É o que eu vejo que é o que acontece. Para mim está terminado.